Eu fiz um texto sobre a minha condição. Foi numa época entre o alívio de uma descoberta e a tristeza dessa mesma descoberta. Porque ao mesmo tempo que você fica aliviado, você fica meio chateado de ter descoberto isso. Você fica aliviado porque finalmente você descobriu e chateado porque realmente você descobriu. Então, é um sentimento meio duplo, né? Meio dual, assim. Eu tô falando sobre a minha condição mental e minha saúde mental e as descobertas que eu tenho feito recentemente. Eu fiz um texto sobre isso, bem nessa fase que eu tava bem assim, eu estou feliz ou eu estou triste, ou o que está acontecendo comigo. E na verdade eu relaxei porque realmente eu descobri e fiquei chateada porque realmente eu descobri. Então é um sentimento que você fica, e agora? O que é que eu tô sentindo? Depois eu explico o que eu escrevi e eu vou ler. Olá, Nicole. Nasceu a menina Border. Calada ela, não fala nada, observa com suas jabuticabas. A caipira desajustada e envergonhada. Peculiar ela, estranha ela. Eu sou estranha? Afinal, quem sou eu sem você? Palavras machucam, as minhas abusam. De amores e cores. Casa dos horrores. Pesadelo acordada, sozinha largada. O remédio busca controlar o que eu não posso evitar. Não posso ficar mal. Esse não será o meu último carnaval. Então, eu escrevi isso quando eu comecei a fazer meu tratamento com uma psicóloga e com um psiquiatra. A psicóloga disse que parecia que eu tinha uma condição diferente das outras pessoas, que é um transtorno de personalidade. E ela disse que parecia um transtorno de personalidade borderline. Então, quando eu fui no psiquiatra, eu disse pra ele que a minha psicóloga comentou que parecia que eu tinha um transtorno de personalidade. E aí, prontamente, ele disse: sim, borderline. Tipo, então, os dois falaram sobre a mesma coisa. Então, por exemplo, não tem um diagnóstico fechado. Border não é fácil de diagnosticar, eu tenho que ser responsável e falar isso pra vocês. Demora anos pra diagnosticar borderline. Tem muita coisa pra avaliar, pra chegar no diagnóstico. Mas, assim, eu sou formada em psicologia, os dois profissionais me falaram sobre a mesma coisa, então, né, meio que eu descobri algo sobre mim, que parece que eu tenho borderline. É, então, esclareceu muita coisa, porque minha personalidade realmente se parece muito com a border. As coisas que eu sinto, as coisas que eu passo, as crises de ciúmes, o vazio existencial, o medo de ficar sozinha, o medo do abandono, enfim, distorcer o que as pessoas falam. Nossa, as pessoas falam uma coisa, eu vou distorcendo na minha cabeça e vai virando outra coisa. É, a raiva, eu tenho muita raiva, eu tenho que controlar a minha raiva, tenho que aprender isso. E a resposta a essa raiva, a conclusão dessa raiva, não é essa palavra, o fechamento dessa raiva é a depressão. Então, toda vez que eu tenho uma crise de raiva ou de ciúmes ou de alguma coisa muito agressiva, que eu machuco as pessoas, eu grito com elas, eu afasto essas pessoas de mim, porque eu sou muito assim rude, muito ignorante, então as pessoas acabam se afastando e depois vem a depressão, vem a culpa muito profunda de ter feito isso. Então todo esse ciclo me mostra, me aponta muitos pontos peculiares e muitos pontos próprios do border, né? Então eu vou chegando a essas pequenas conclusões, sabe? Com esses dois profissionais me falando sobre esses assuntos, da forma que eles falaram, eu acho que realmente só pode ser isso. Enfim, como eu disse, não tem diagnóstico fechado, mas eu tô trabalhando em cima disso para o meu próprio bem e para o bem das pessoas que estão ao meu redor, porque
as pessoas acabam sofrendo junto comigo, principalmente na fase de depressão. Desculpa. Principalmente na fase que eu começo a pensar em coisas muito pesadas em relação à minha vida. Eu acho que vocês estão querendo vocês estão entendendo mais ou menos o que eu quero dizer sobre a continuidade da minha vida, sobre me machucar em relação a isso. Então, assim, né, eu tenho a ideação de me machucar, eu não vou falar a palavra que é muito forte. Mas as pessoas que estão do meu lado agora, eu agradeço todos os dias de tê-las ao meu lado, porque elas estão me dando muita força. Tô fazendo tratamento com remédio que o psiquiatra passou, então tá tudo certinho. Tô fazendo tratamento com a psicóloga. Então, isso vai ajudando bastante. Outra coisa que tá ajudando bastante é, sim, exercício físico, academia. Coisas que me ajudam no dia a dia. Escrever sobre o meu sentimento naquele momento. Quando tá muito pesado, que eu não tô conseguindo lidar, eu pego e escrevo. Boto tudo pra fora no papel. Em vez de botar pra fora, descontar nas pessoas, eu desconto no papel. Eu rabisco. Por isso que eu gosto de caderno de agenda, que eu vou rabiscando, vou escrevendo e vou desenhando. Eu vou fazendo coisas relativas aos meus sentimentos e isso vai me ajudando a botar pra fora. Quando eu era criança, eu desenhava muito e desenhava sobre isso e eu não prestava atenção, não percebia. Eu desenhava sobre meus medos, sobre meus temores, sobre os meus sentimentos. Então, eu pintava com tinta a óleo. Então, eu tenho bastante, assim, telas que mostram isso, né? De quando eu era criança, eu já sabia botar isso pra fora de uma forma lúdica, de uma forma que me ajudasse a administrar melhor os meus sentimentos e minhas condições. Então, é só continuar fazendo isso e ter uma manutenção de tudo isso é muito necessário. Agora eu vou explicar o meu texto. É... Olá, Nicole. Eu sou a Nicole. Nasceu a menina border. Eu acredito que isso é que eu seja realmente border, então eu nasci com essa condição. Calada, ela não fala nada. Eu realmente sou bastante tímida, então eu não falo muito. Eu realmente só fico observando com os meus olhos de jabuticaba, que eu acho que meus olhos parecem jabuticaba. Era um feedback que eu tinha quando era criança também. Então, só fico observando com as minhas jabuticabas. Caipira, desajustada e envergonhada. Isso era minha mãe que falava que eu era, quando eu era criança, ela falava, ela é caipira, ela não tem vergonha, ela é assim. E aí, isso é uma frase que ficou muito na minha cabeça. Peculiar ela, estranha ela. É o jeito que eu me vejo no mundo. Eu me vejo deslocada do mundo. Eu me vejo como uma pessoa à parte do mundo. Tipo, o mundo tá acontecendo e eu tô parada olhando de fora. Eu tô vivendo em outra sintonia. Eu tô desencaixada, desajustada. É um sentimento constante. E é muito estranho. Eu não consigo nem explicar como é que eu me sinto, porque é muito ruim e muito estranho eu sentir desse jeito. Aí entra a parte como se eu estivesse falando. Eu sou estranha, afinal, quem sou eu sem você? É outra particularidade do Border, que a gente, Border, meio que assume a personalidade de outras pessoas. Por exemplo, ontem mesmo eu tava falando com a galera, minha família e tal, e aí eu lembrei que todo filme que eu assistia, eu assumia a personalidade de um personagem. Quando acabava o filme, eu ficava brincando de que eu era aquela personagem. Ou aquele personagem. Podia ser homem, podia ser mulher. Eu sempre assumia mais ou menos aquelas características e ficava brincando com aquilo. Outra coisa que eu descobri é que atores borderline estão muito bons, porque eles realmente incorporam o personagem como se eles fossem realmente aquela pessoa. Por uma questão de vazio da própria personalidade. Nossa própria personalidade, vou botar nossa, porque eu já me sinto como isso, né? Como pertencente a essa galera, então eu vou botar a nossa mesmo não tendo diagnóstico fechado, dizendo mais uma vez, por questão de responsabilidade com vocês. Para ninguém sair se autodiagnosticando à toa, tá? Procurem um profissional para vocês realmente chegarem a alguma conclusão. Eu cheguei a essa conclusão pelos meios que eu falei para vocês, 2 profissionais, a minha experiência como estudante de psicologia e tal, enfim, como formada. Enfim, nós temos esse vazio da personalidade, então a gente acaba assumindo algumas personalidades de outras pessoas, personalidades de protagonistas de filme, novela, enfim.
Isso acaba acontecendo. De tempos em tempos a gente vai mudando de personalidade, vai mudando de figura a quem se inspirar, se espelhar e tal. E o trabalho de autoconhecimento é um trabalho longo e é um trabalho extremamente necessário, porque a gente precisa saber quem nós somos, quais são nossos gostos, nossa personalidade, nossas características, qual é o som da nossa voz, qual é o estilo de vida que a gente gosta de viver, qual é o trabalho que a gente gosta de exercer. E isso é muito difícil para quem é border, porque a gente tem um esvaziamento disso muito grande. E parece que a gente não tem nem personalidade, nem gosto, nem questões pessoais, mas a gente tem, só basta procurar. Então é um trabalho bem longo, não é fácil, mas é extremamente necessário. Autoconhecimento é tudo, acho que para todas as pessoas, não só para quem é border. Para outros transtornos também e para todas as pessoas, enfim. Quem sou eu sem você, no caso, né? É isso que eu tô querendo dizer. Eu assumo muito sua personalidade. Então, se você não existe, eu também não vou existir. Isso é muito louco pro border, né? Outra coisa que é difícil de explicar para quem não viveu isso, para quem não tem nenhum transtorno de personalidade, então é muito difícil de explicar. Continuando, palavras machucam. Muito do que as pessoas falam machucam pela nossa interpretação errada, ou porque às vezes a pessoa tá falando naturalmente, normalmente, é o jeito dela falar e a gente acha que ela tá sendo ríspida, porque a gente tá num momento sensível, a gente tá num momento de queda, de depressão, então tudo vai soar áspero pra gente. É complicado. São dias e dias, é um dia de cada vez, né? Por isso o autoconhecimento, porque quando a gente sabe em que fase que a gente está, é muito mais fácil de administrar. Por exemplo, ontem, não, antes de ontem eu já me senti meio fragilizada por umas condições, umas questões, coisa leve do dia a dia que aconteceu. Não era nada muito pesado, mas eu já me senti meio machucada, um tanto fragilizada, então eu comecei a prestar atenção nisso. Olha, alguma coisa não está indo muito bem, eu estou meio fragilizada, estou meio machucada, porque eu vivi isso, isso e isso. Então, estou começando a ficar mais sensível, começo a prestar atenção nessa sensibilidade, começo a prestar atenção de que algo de errado não está certo e trabalhar isso na minha cabeça. Antes que exploda, antes que vire uma tempestade, antes que vire uma briga com alguém, antes que vire eu me machucar, porque eu me mutilava quando era menina, fazia automutilação. Às vezes a dor é tão intensa que a gente quer tentar controlar essa dor de qualquer jeito, então a gente acaba se machucando para tentar controlar a dor de dentro, externamente. Não que vá funcionar, mas parece que é um complemento, parece que é algo que faz sentido se machucar. Enfim, essa parte é muito doida também, é uma parte que é outro bloco do rolê todo. É difícil também de explicar, difícil de lidar com isso tudo, mas a gente acaba sentindo que precisa se machucar fisicamente. É uma coisa muito louca. E não é nada bom de fazer, nem de sentir. E eu acredito que quem tá assistindo também é muito ruim, porque as pessoas que estão vendo de fora, elas não conseguem agir, elas não sabem o que fazer para ajudar. E tudo é uma situação toda muito dolorosa. Enfim, palavras machucam, as minhas abusam. As minhas palavras, quando eu tô ruim e eu vou descontar em cima de alguém, nossa, eu uso palavras muito duras. Eu falo sobre os maiores machucados da pessoa, justamente para atingir, porque eu tô má, eu tô na ira, eu tô na fúria. E eu não tenho muito controle sobre isso. Por isso, de novo, o autoconhecimento é essencial nesse ponto para a gente poder saber o que está acontecendo antes de acontecer. Antes de chegar nessa fase de a gente, nossa, eu vou xingar muito no Twitter, a gente tem que perceber que algo de errado não tá certo, a gente tem que se centrar, a gente precisa pensar antes de fazer tudo errado e depois de tudo isso errado, depois de toda essa fase de briga, de eu tô certa, você tá errado, apontar o dedo na cara da pessoa, brigar, xingar, falar palavras abusivas, né? Depois, no final de todo esse rolê, a gente entra em depressão. Então, antes de chegar todo esse rebuliço e atrasar tanto a vida, porque toda crise é um atraso de vida, né?
antes de chegar nesses pontos, é importante que a gente tenha autoconhecimento, a gente entenda que algo de errado não tá certo, a gente senta e conversa com a pessoa, se for o caso, por exemplo. Ah, minha mãe tá me fazendo mal. Ou eu me afasto, ou eu sento e converso, ou alguma coisa eu tenho que resolver antes de dar ruim, entendeu? Então, as minhas palavras abusam quando eu tô em crise. Abusam dos meus amores e das minhas cores. O mundo fica completamente cinza. Nada mais faz sentido. E tudo que me fazia muito bem não faz sentido. Não existe mais, sabe? O peito chega a pesar, chega a pressionar o peito fisicamente. É uma dor física que a dor psicológica causa. É, é muito ruim, é muito pesado e o dia fica terrível. Não consigo voltar para a superfície, como eu costumo dizer. Parece que eu estou imersa no fundo de um lago, nas águas mais frias e profundas. E eu não consigo voltar para a superfície. O que eu quero dizer com isso é eu não consigo respirar. Realmente falta o ar. Enfim, uma série de questões físicas começam a aparecer. E para voltar para a superfície às vezes demora e é bastante chatinho, bastante complicado, leva alguns dias. E nesse tempo todo tem muito choro, tem muita tristeza, é muito difícil, é doloroso. É... São os sintomas somáticos, né? Psicossomáticos. São as dores físicas, manifestações físicas do que está na sua mente ali acontecendo. Casa dos horrores. Então eu fico num estado de horror mesmo. Não tem nada que me faça me sentir melhor, por mais que eu tente, nem a academia, nem a escrita, nem o desenho. Então, para evitar chegar nessa fase, por isso eu vou na academia, faço desenho, escrevo, para quando eu sentir que eu tô chegando num ponto que tá ficando ruim, eu já começo a escrever, já começo a fazer outra coisa, desviar a cabeça, vamos sair, vamos passear um pouco, entendeu? Para poder, né, acalmar o coração e depois chega na pessoa, senta, se foi um problema com a pessoa, geralmente é problema com relação interpessoal que começa a causar tudo isso. Chega com a pessoa, senta, conversa. Você não consegue conversar, escreve um bilhete, deixa pra pessoa, faz um áudio, manda pra pessoa, né? Porque eu tenho bastante dificuldade de falar com a pessoa quando eu tô assim, querendo entrar em crise, querendo entrar na raiva, na fúria. Então escreve, desenha, faz alguma coisa e deixa o papel lá escrito pra pessoa ler. Né? Tem que ter muita coragem, tem que ter muita força para poder fazer isso acontecer antes que dê tudo ruim e chega na fase da depressão e da automutilação, de se machucar, na fase de. Enfim, eu faço coisas terríveis. Por exemplo, bater minha cabeça. Às vezes eu bato minha cabeça na parede. E com tanta força que pode ser que algum dia dê algum problema sério. Então, para evitar tudo isso, vamos fazer coisas um dia de cada vez, descobrir coisas que você gosta de fazer, descobrir quais são seus pontos fortes, isso é muito importante. E cada dia eu tô descobrindo coisas diferentes sobre mim, pontos fortes diferentes, isso é muito importante e é muito gostoso também, vou ter que admitir. Vamos lá. Pesadelo acordada. Eu tenho muita insônia nessa fase. Quando eu tô próximo da menstruação também eu tenho bastante insônia e as crises ficam muito mais fáceis de acontecer por questões os hormônios, né, na menstruação e tal. As dores no corpo acabam comigo. As dores da menstruação acabam comigo e me fazem ficar irritada muito mais fácil. Então, olha, orar e vigiar, e como o meu marido me ensinou. Tem que rezar. A parte espiritual é muito importante também. Eu ia pulando essa fase, gente. Mas a parte espiritual mantém em dia. Isso é essencial para quem tem problemas desse tipo. E qualquer outro tipo de problema também, né? Mas assim, mantém em dia para não cair, entendeu? Não importa qual é a sua oração, qual é a sua religião, o que você acredita, o que você não acredita, o que você segue. Não importa. O importante é manter em dia. Sozinha, largada. É a questão do abandono. O medo do abandono é muito grande.
qualquer coisa que a pessoa fale assim, por exemplo, eu tenho melhores amigos. Os meus melhores amigos, quando eu era criança, eu era assim. Eu tenho melhores amigos. Os meus melhores amigos conheceram outras pessoas. Nossa, eles me abandonaram. Eles não podiam ter conhecido outras pessoas. O que, que eles vão achar de mim quando eles verem que outras pessoas são mais legais do que eu? Isso é uma questão terrível na nossa cabeça. E quando eu era criança, eu não entendia isso, porque eu falava, ué, mas o que, que tem as pessoas terem outros amigos? Qual é o problema? Mas ao mesmo tempo eu me senti extremamente machucada porque eles fizeram outros amigos. E eu, né? E isso acaba afastando as pessoas. Pelo contrário, você acha que você está trazendo as pessoas para perto de você e na verdade acaba afastando as pessoas. E é muito triste, é doloroso demais. Ainda mais para uma criança que não sabe muito bem lidar com o mundo, com os próprios sentimentos, né? Tá aprendendo tudo isso ainda, não tem muita estrutura. É muito pesado. Enfim, o remédio busca controlar o que eu não posso evitar. Eu achava que eu não podia evitar as crises sozinha, é muito difícil e o remédio ajuda bastante. É um remédio tanto para depressão quanto para ansiedade, então ele vai mexendo nesses dois campos. É um remédio, desculpa, que o psiquiatra passou, entendeu? Prestem atenção, um remédio indicado pelo psiquiatra. Estou tendo acompanhamento do psiquiatra, do meu namorado, meu marido, meu amor da minha vida, que também já passou por isso. Ele tem bipolar, então bipolar e border é muito parecido, tanto que o diagnóstico é difícil também por causa disso, porque não se sabe ao certo se é bipolar ou se é border, é muito parecido os dois transtornos. Então ele já passou por isso, ele já tomou remédio, ele já passou por internação voluntária, ele já passou por várias coisas. Então ele sabe bastante do que eu tô sentindo, ele entende bastante. E ele tá vendo bastante evolução, o remédio tá ajudando, eu também tô me esforçando, então tudo é um conjunto de coisas acontecendo. E aí eu chego à conclusão do texto que é: não posso ficar mal. Esse não será o meu último carnaval. Ou seja, apesar de tudo isso que eu passei, apesar de tudo isso que eu passo, né, diariamente, com relação ao transtorno, com relação à vida, ao dia a dia, relação a questões financeiras, que também é uma parte que pega muito pra mim, faz muito mal. Minha relação com o dinheiro é muito ruim. É, minha relação com o trabalho é muito difícil, é muito ruim também. São coisas que eu vou trabalhando aos poucos, porque de uma vez não dá. Enfim, esse também é um outro bloco da minha vida. O meu marido tá vendo muita evolução em relação a isso tudo e tá percebendo que eu tô me saindo bem, né? Eu tô me saindo melhor do que antes, então cada dia melhorando, cada dia me esforçando, e eu tenho muito ele como exemplo de uma pessoa que melhorou muito, porque eu não sei se eu já falei pra vocês. Ah, falei, né, nos outros vídeos que eu vou postar ainda. É, eu conheci ele há muito tempo atrás. Eu conheci, eu tinha uns 11 anos. Gente, minha garganta tá péssima, deu pra perceber que eu tô bem rouca, né? Então me perdoem. Eu tinha uns 10, 11 anos quando eu conheci e, assim, de vista a gente começou a conversar mais ou menos. Eu gostava de rock, ele também gosta de rock, então a gente começou a falar sobre isso. Então, com 12 anos a gente já tinha uma proximidade bastante grande, conversava bastante já. E fizemos uma amizade legal. Até certo tempo eu ainda falava com ele, até quando eu tinha uns 16 anos, não, uns 15 anos, uns 15 anos. Então a gente ficou um período de quase 20 anos sem se falar. Eu tô com 32, então foi 18, 17 anos sem se falar, mais ou menos, sem se ver, sem se falar. E na época que eu deixei de falar com ele, lá com 15 anos, eu, é, eu via uma pessoa sem brilho. Eu vi uma pessoa muito triste, uma pessoa muito vazia. Eu não via ele como ele é hoje. Hoje ele despertou toda a essência real dele. Ele botou tudo aquilo que é real dele pra fora, todo o potencial dele. Hoje ele é outra pessoa. Ele não é aquele menino que eu conheci. Ele é um homem hoje, trabalhador,
que descobriu o que gosta de fazer. Isso é muito, muito raro, principalmente no Brasil, em que as pessoas têm que trabalhar com o que tem para poder sobreviver, para poder existir, para poder comer. E ele teve essa sorte de ir atrás do que ele gostava. Ele gosta de dar aula, ele gosta de mecânica, ele é extremamente inteligente, ele manja de matemática muito. E, e ele descobriu, ele botou todo esse potencial para fora. Ele faz academia todo dia. Isso me inspira muito. Ele tem uma dieta regrada, ele tem disciplina. Isso é extremamente inspirador. E eu admiro demais por isso. E eu pretendo chegar lá também, né? Um dia eu chego lá. Ah, bom, por isso que eu tô. Ai, minha cachorra. Por isso que eu tô com a minha lojinha online, porque eu tenho muita dificuldade no momento de sair de casa para trabalhar na rua, para trabalhar fora. Eu tenho essa dificuldade, principalmente pós-pandemia. Eu tô sentindo que tá muito ruim para sair. Nossa, o contato com as pessoas foi terrível, tá sendo terrível, tá sendo muito difícil. Mas aos poucos eu vou retomando e vou me forçando um pouquinho a conversar com outras pessoas, enfim, né? Um dia de cada vez, mas sempre ali com a esperança que eu trago aqui no final do texto, né? Esse não será meu último carnaval, então é esperança, gente, é esperança. Por mais que passe tudo que eu passo, eu ainda tenho esperança de melhorar, de ser uma pessoa melhor, de ser um valor para a humanidade, né? Enfim. Então, o que eu queria dizer entrem lá na loja, lá no Instagram tem bastante foto já, o Instagram tá crescendo, tá ficando bonito. É um meio que eu encontrei de trabalhar, de conseguir meu dinheiro de forma honesta, sem me expor muito, sem me machucar muito, tentando fazer algo da forma que seja confortável para mim, mas que, né, que tenha algum resultado, porque eu preciso todo mundo precisa de dinheiro para pagar as contas, para comer, para vestir, enfim. É, então entrem lá na loja, deem uma olhada. Esse brinco é um brinco que tá lá. Olha como ele é leve, gente. Ele parece super pesado porque é grande, mas é super leve. É uma delícia. E ele é muito bonito. Olha como fica chique, charmoso. Tá lá na coleção MDF. É, a loja é @nica.bonita.loja, tá? Entrem lá, deem uma olhada, fiquem à vontade. Tem bastante peça que já foi vendida, são peças exclusivas, então não tem mais. Então entre em contato comigo, manda mensagem pra gente poder ver se tem ainda peça ou não, tá? Porque eu gosto de trabalhar com exclusividade, cada pessoa vai ter a sua peça, não vai repetir, então isso é bastante legal. Me deem essa força. Nem que seja um like, uma divulgação, façam um stories, alguma coisa. Isso já vai ajudar bastante. Eu tô precisando mesmo, os remédios são caros, o remédio é caro. E, e é isso. Eu agradeço a atenção de vocês. Mando um beijão no coração de vocês. Muito obrigada. Até mais. E a tratamento psicológico é para todo mundo, não é para quem tem, não é só para quem tem transtorno, não é só para quem tem questões mentais, quem tem doenças mentais, é para todo mundo, porque todo mundo tem alguma questão para trabalhar, tá bom? Fica aí o recado. Beijo. Tchau. Você vai fazer o vídeo com a mamãe? Ah, então tá bom. O celular falou alguma coisa que eu não prestei atenção. E agora? Oh, God. Não sabemos. Ai, pera, Luna. Pera, Luna. Fica quieta. Tô com frio. Tô tremendo de frio, meu Deus. Oh, meu Deus. Então vamos lá.